Mas repórter, eu acho melhor, eu aconselho você se especializar. Não dá para você entender de tudo. Eu acho que fica meio raso em tudo, entendeu? Porque os Estados Unidos é assim, coisa. tem um especialista, né, para cada esporte. Por que a gente não seguiu isso, cara? É uma coisa nossa, põe um repórter aí. Eu acho que ele devia estar chegando, Bola. E quando tá chegando, vê onde o cara vai se encontrar. Você tá chegando, você faz tudo um pouco. Tanto é que depois eles viram que assim que eu me dava muito bem fazendo ao vivo e, claro, futebol. Entendia bem pra caralho. E aí eu passei a fazer jogo, é quarta, domingo. Não sei porque eu tenho uma identificação sua com o Corinthians, assim. Você foi setorista do Corinthians? Então, olha só, isso aconteceu também pela primeira vez na Globo aqui de São Paulo. Por quê? Não tínhamos setoristas e acho que até hoje não tem setorista. Tanto é que um dia eu ia chegar, todo dia eu olhava a pauta. Amanhã é o quê? O São Paulo. Não, amanhã vai descer para Santos fazer o treino lá. A TV Tribuna ainda não tinha tantos repórteres. Hoje todo mundo de lá faz, não há necessidade de ir lá. Mas Palmeiras, Corinthians, São Paulo aqui, eventualmente até um Juventus, a Portuguesa, teve, né, uma época boa. Então, cada hora você estava num. Só que quando chegou 98 para 99, o Luxemburgo, técnico do Corinthians, também foi escolhido para a seleção. E eu já fazia seleção. Eu já estava cobrindo seleção. Aí sim, houve uma determinação de que eu fosse mais ao Corinthians. Por causa do Luxemburgo. Já matava as duas. Sim. Entendeu? Você vai lá conversando com o cara, você está lá no já treino. Vai pegando as coisas. É muito mais fácil conversar, né, com atleta, com técnico. Do que é hoje em dia. Hoje é WhatsApp, hoje é entrevista coletiva, é muito difícil. Naquela época você entrava no campo, cada um escolhia o seu. Se você tivesse um furo, uma notícia sobre um... Ô, Neto, tá lá no Corinthians, o Neto, acho que ele tá indo embora aqui. Você atravessava o campo e encostava só nele, gravava só ele. O cara da Band estava gravando o furo dele lá com outro jogador, da Record com o outro, enfim, Gazeta. Hoje não, né? Uma coletiva, senta todo mundo ali na frente do mesmo cara. Às vezes você tem uma notícia, você fala, não vou falar que é o... Se eu lançar, todo mundo vai ver. Vai chupinhar e dar primeiro. Então, aí, enfim, era outro departamento. E aí, essa época eu fiquei, sim. Outra coisa... Eu ia mais ao Corinthians do que aos outros, porque a Globo transmitia muito mais Corinthians do que os outros. E eu normalmente estava nas transmissões. E a maioria era mesmo do Corinthians. Então, eu fiquei mesmo identificado como... Eu tenho uma identificação do Mauro Naves com Corinthians. Porque eu fazia muitos jogos do Corinthians. Eu, na verdade, assim, naquela década, e acho que até hoje, se somar, um dia o Kleber Machado estava fazendo uma conta, aquelas coisas de restaurante, a gente fica pensando, quantos jogos que ele narrou na vida... Quantos jogos eu trabalhei, tá? A gente fez uma conta rasa e deu, assim, 100 horas, como se eu ficasse 100 horas consecutivas assistindo um jogo na beirada do campo. E não tem nenhum repórter que tenha feito isso na televisão brasileira. Por quê? Eu tenho os parâmetros. Fiz muito jogo com Oswaldo Pascoal, mas o Pascoal fez rádio, fez TV. Fernando Fernandes, fizemos muito com o Fernandinho, muitos jogos. Mas nem todos os campeonatos a Band tinha e a Globo tinha. Alguns anos a Band furava. A Globo estava lá e eu fazia. Saía dali e ia para a seleção. Nem sempre os outros repórteres iam. O Roberto Tomé, que fazia muito lá no começo... Tá na Record, Roberto Tomé. Tá lá, legal demais. Gente boa, gente boa. Muito. Comecei com ele. Ele era o principal repórter quando eu cheguei aqui de São Paulo. Mas depois ele acabou indo por jornalismo, ele não fez tantos jogos como eu continuei fazendo. Tino Marcos não fazia tanta beirada de campo. Tino Marcos era só seleção brasileira e final de Maracanã, né? Exatamente. Então não era aquele dia a dia. Tinha mais boiadinha, né? Não, era o premium, né? Ele tinha. Né? Então, assim, do dia a dia, comparando com aquela turma minha da década de 90, 2000 e tal, fui eu mesmo que mais fiquei na beira do campo, entendeu? Assim, sei lá, é jogo demais, era muito jogo. E isso talvez não, com certeza me ajudou agora, né? Que eu mudei de função, que agora eu fui para a ESPN para ser comentarista. Cansou de viajar, né, Maurão? Cara, cansa sim, eu vou te falar. Todo mundo fala maior glamour. Pô, tá indo para a 7ª Copa, que maravilha. Aí você põe Copa América, você põe Copa das Confederações, você põe Olimpíada. Amistosos, etc. Vai para Riad. Maravilhoso. Só que você perde o churrasco, que você, carioca, me convidou, que é meu vizinho. Olha, o Bola tá fazendo aniversário, vou fazer uma festa surpresa para ele. Puta, não posso porque eu tô lá em Riad. Em Riad. Porra, que chique. É chique, mas eu perdi. Seu filho faz aniversário e você não tá presente, porque você tá lá. No caso meu específico, inclusive, meu filho é de junho, eu sou de junho.
Agora que a Copa vai ser diferente. Mas as Copas são nessa época, Copa das Confederações dessa época, Olimpíada, Copa América, etc. É tudo meio do ano, é verdade. Meu filho tem 22 anos, eu acho que eu tenho umas 3 fotos com ele nos aniversários. Caralho. Cantou 3 parabéns. Junto dele, e olhe lá. E não sei por quê, eu tenho que olhar especificamente o que aconteceu nesses anos, aonde eu deixei... Ele deve te chamar de tio. Mas certeza que é isso. Não, aí você liga, fala, pô, filho, ó, papai tá aqui, trabalhando, sei lá, para ver se paga esse bolinho aí, tá? Não, pai, eu entendo e tá. Diz que, pô, filho, me desculpa. Tá? Isso é com casamento que você perde de amigo, de parentes, etc. Agora, profissionalmente, maravilhoso. Fui a mais 50 países, coisa que eu acho que lá no Quantas vezes você tinha que trocar de passaporte por ano? Não, por ano não. Não sou o Galvão. Isso aí carimba pra cacete. O Galvão que devia trocar vários por ano. Mas eu tenho alguns passaportes, é óbvio. Não... Durava quanto tempo o seu passaporte para carimbar assim? Quanto tempo você enchia ele? Mas tem ano, em alguns tem anos... ano mais tranquilo, né? Não, mas que você vai às vezes para um lugar só e fica 60 dias numa Copa. Ah, você foi para França. Copa, 62 dias, mas só ali, então só carimbou 2 vezes. Cara, eram 60 dias para a Copa? 62. Porque não é só o período da Copa. Geralmente, esse ano vai ter menos, mas geralmente você ficava um mês, ou na granja, ou às vezes o time se preparava fora. Cara. Já te encontrei lá em outro programa, outros carnavais, hein, garoto? Quando era aquele assessor de imprensa, gente boa da seleção, como é que é o nome dele? Paiva. Rodrigo Paiva. Tá de volta a CBF. Ele tá? Gente boa, Rodrigão. Cara, gosto muito desse cara, muito legal. Esse cara deu uma... Como é que se diz? O Rodrigo Paiva, ele deu uma arrumada nele, deu uma profissionalizada, assim, ó. Deu um outro status à seleção brasileira. No setor, né? Eu acho. Ele tá agora, é um dos gente boníssimo, Rodrigo. Personagens do filme. Trata todos junto, com igualdade. Não tem porque a Globo ou outro, o cara educado, puta cara, meu. Ele é, até o Ronaldo fala, né? Tem o final de 2002, tem um abraço dele no Rodrigo. O Rodrigo também trabalhou particularmente antes de ir para a seleção. Ele que fez o Ronaldo, né? O Ronaldo, né? Ele transformou o jogador. Muito legal esse documentário, eu vi. O Rodrigo Paiva, ele foi o cara que tornou o atleta num cara além de entretenimento, né? Num star. Tipo, o Neymar hoje, o Ronaldo começou com isso aí. Foi mais Ronaldo, né? O primeiro, né? O primeiro. Superstar, né? Eu acho que o primeiro. De ter uma assessoria profissional de imprensa. O Rodrigo Paiva. O Rodrigo, exatamente. Entendeu? Isso aí... Usar a imagem do cara, trabalhar bem a imagem do cara. O Pelé, acho que fez isso intuitivamente, né? Mas assim, não é o rei do assessor de imprensa do Pelé. Pelé tem, assim, eu não acompanhei como jogador, enfim, devia ter assessor do clube, né? Não, mas eu tô falando na imagem pessoal, do Pelé. Eu acho que ele é um cara... Ele foi natural, né? Então, mas eu acho que ele fez isso intuitivamente, porque ele fazia muita propaganda, a imagem dele na FIFA, o atleta do século. Ele soube fazer o marketing pessoal muito bem, o Pelé. Bom, intuitivamente, não profissionalmente como o Ronaldo. Merecidamente, porra, né? O Pelé, né? Cara. Não. Né? Sim, mas eu tô falando... Não, o Ronaldo não merece os outros que fizeram. O Ronaldo foi, evidentemente, um cara muito bem trabalhado pelo Rodrigo. Sim. Um plano. Sim. Como o Neymar aí, o cara pega, desenha um plano e tal, né? Mas, enfim, então a gente tava falando desse glamour versus tudo que você perde... Na vida pessoal. Na vida pessoal, né? Tigra